Agora para falar sobre projetos que incentivam a leitura aqui em Blumenau, né? Como é bom a gente desenvolver o hábito da leitura nas crianças. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a coordenadora de projetos de leitura da Biblioteca Municipal, Dr. Fritz Miller, a Verena Kirsten, que está aqui com a gente. Oi, Verena, bom dia. Oi, bom dia. Obrigado Bom dia a todos. pela tua participação, por ter vindo aqui para falar de um assunto tão importante como é a leitura, né? O hábito da leitura. Sim, eu que agradeço o convite, né? E espero poder estar contribuindo de alguma forma. Com certeza. Verena, qual a importância dos pais introduzirem a leitura aos filhos já nos primeiros anos de vida, dias de vida, ou até mesmo antes, né, deles nascerem? Bom, eu tenho por mim, né? Eu digo que a leitura ela tem que ser introduzida a partir do instante que você sabe que você tem vida, né? A partir do instante que a mulher descobre que está grávida, ela já tem que começar a fazer a leitura. A família toda tem que se envolver, né? Se você tem um filho menor, se você não tem, né? São os pais. E aí sim já começar a ler para essa criança, porque essa criança já vai sentir aquele momento, vai sentir aquela alegria de estar ouvindo aquela história. Isso faz com que ela desenvolva depois o hábito de ouvir histórias e de ler histórias. Então, isso é fundamental. Eu até vou citar um exemplo, eu tenho um filho, né, hoje, 23 anos, e esse trabalho todo eu fiz com ele já na gravidez. Durante a gestação. Durante a gestação, eu e meu marido líamos para ele, e ele se tornou um leitor. Né? Então, eu acho assim, isso é muito importante, assim, é fundamental, é ali que começa, ali que você planta a primeira semente. Bom, quem não fez isso, né, e quer implantar isso a partir de agora com as crianças, como é que ele pode começar? Uma das principais dificuldades, talvez, seja conseguir a atenção da criança que não está acostumada, né, a atrair a atenção da criança para aquela história, para aquele momento, né? E tem alguma técnica para isso que a gente possa aprender? Eu vou te dizer que não existe técnica. Existe, sim, amor e existe vontade. E às vezes nós pensamos, nós adultos, pensamos que a criança não presta atenção. Realmente a gente às vezes pensa, a criança está caminhando, mas ela não está me ouvindo. Ela está nos ouvindo. Eu tenho assim, alguns exemplos clássicos disso. Da criança muito pequena, de 1 ano, 2 anos. Você está lendo a história, mas ela está caminhando, né, em dados momentos. Aí, quando você para, ela olha para você. Sim, ela está prestando atenção. Então, assim, eu acho que não existe receita pronta, né? Existe, sim, ler todos os dias, estar junto com a criança e ter paciência, claro, porque a criança, às vezes, ela não quer ouvir aquela história toda, às vezes ela ouve só um pedaço da história. Então, assim, eu digo que assim, é ler todos os dias. Essa é a forma, né? Esse é um jeito de você estar introduzindo a literatura para a criança, isso independente da idade, né? Você começa dessa forma, lendo para ela. E esse é o momento do encantamento. E o que eu também digo, assim, leia você antes. Leia a história antes. Sinta a história. Se você sentir, se você leu, se você se encantou, você também vai conseguir encantar a criança. E isso é o fundamental. Nós lermos a história, aí sim nós vamos conseguir fazer com que a criança também se encante e passe a ser um leitor. Qual é o impacto, né, da leitura, de começar bem cedo, por exemplo, né, na infância, na criança? Qual é o impacto que isso vai ter na vida desse adulto do futuro? Isso é uma coisa assim, não tem explicação, né? Qual o impacto? A criança, claro, ela cresce, ela escreve melhor, ela se comunica melhor,
né? Então, assim, é fundamental, porque o que a gente vê muito hoje, às vezes a criança não tem esse acompanhamento, essa leitura desde a infância. Aí ela vai chegar em dado momento, ela entra no ensino médio, o professor pede para ela ler. Ela não tem essa paciência para ler. Então, ela vai chegar na universidade, ela vai sentir, opa, em algum dado momento eu precisei ler. Então, assim, você estar introduzindo a leitura cedo na criança, o reflexo é lá na frente. Você vai sentir, a criança vai sentir, o adulto vai sentir que ele vai conseguir se comunicar melhor, ele vai conseguir escrever melhor, ele vai conseguir estar também tendo opinião crítica, né? Que hoje a gente não tem tanto, né? A pessoa não tem essa dificuldade, né? Até de estar argumentando, né? Então a leitura ela serve para tudo isso. Para o desenvolvimento do ser humano acima de tudo, né? Com certeza, com certeza. O ser humano ele vai se desenvolvendo através da leitura. Se nós olharmos lá atrás, como se comunicava, né? Se escrevia aonde, né? De que forma que se comunicavam? Eles se comunicavam escrevendo nas cavernas, né? Através de quê? Através de desenhos, né? Essa era uma forma de comunicação. Então, assim, a leitura ela tem essa importância. Quais os projetos da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller que buscam incentivar o hábito da leitura? A Biblioteca Fritz Miller ela tem diversos projetos, né? Já porque ela é uma senhora, né? Uma senhora de 70 anos, né? Ela, esse ano, em 30 de julho, ela completa 71. Então, no decorrer, ela foi desenvolvendo diversos projetos. Um projeto que se mantém já há 45 anos é o projeto da Biblioteca Ambulante. Esse é um deles, eu vou falar um pouquinho sobre ele. O projeto da Biblioteca Ambulante, só para vocês entenderem, ele causou tanto impacto em mim, porque eu fui estudante, e quando eu estudava, a Biblioteca Ambulante vinha à minha escola. Então, assim, os primeiros livros que eu li foram através da Biblioteca Ambulante. Chegava o carro com os livros lá na escola, era uma festa das crianças. A partir do instante, a Kombi vinha, era uma Kombi azul, né? Estava escrito Biblioteca Ambulante, e era aquele momento que a gente podia sair da sala, podia ler, porque os livros na escola, eles eram fechados em armários, então a gente não tinha acesso. Não tinha acesso. E na Biblioteca Ambulante, nós que podíamos escolher. E na escola também, quando a gente ganhava um livro, normalmente era o professor que escolhia. E ali não, a gente tinha aquela liberdade de escolha. Então, assim, esse é o primeiro pensamento que eu tenho da Biblioteca Ambulante. Aí, quando eu fui trabalhar na biblioteca, eu tive a oportunidade de começar a coordenar esse projeto. Como ele funciona? Claro que ele foi tendo modificações, né, do decorrer do tempo. Nesses 45 anos ele foi mudando, né? Quando eu comecei, nós tínhamos ainda a Kombi Azul, a Kombi Azul que vinha na minha escola, ainda eu fui nela, né? Nós íamos às escolas do campo, só que na época eram mais, né? Eram mais de 20, né? Hoje já temos menos, né? Nós íamos à escola do campo e o que nós fazíamos? A criança entrava na Kombi, como era na época que eu estudava, escolhia o livro. No mês seguinte, nós voltávamos para pegar o livro e a criança escolhia outro livro. Mas aí, o que aconteceu? A gente começa a ver essa necessidade de estar ampliando esse leque. Poxa, é muito bacana você ir, levar o livro, a criança trocar e pegar outro. Mas, poxa, nós podemos fazer mais por essas crianças, nós podemos fazer mais. Aí nós introduzimos a leitura também, né? Então, assim, além da troca de livros, se faz uma contação de história também na escola. Então, a gente começou a agregar. Aí depois se trocou a Kombi, se conseguiu através de um projeto, uma Kombi nova. Hoje nós temos essa Kombi ainda, né?
Então, assim, então hoje o que a gente faz? Hoje a gente continua indo nas escolas do campo, que não são, hoje não são em número menor, mas na região norte, temos na Garcia uma, no Jordão, as demais são Vila Itopava, Itopava Rega e Itopava Central. São as mais distantes, né? Isso, as escolas mais distantes do município, né? Onde a maioria ainda não tem biblioteca, ou se tem, ela é pequena, né? Então a gente vai a essas escolas, a criança ainda vai na Kombi, vai escolher o livro e nós fizemos a hora da leitura. Hoje também temos um museu que vai junto, né? Então foi agregado mais uma coisa. O museu leva uma peça do museu e fala sobre isso e fala sobre a importância do museu, da conservação. Quer dizer, assim, você consegue alcançar um público maior, consegue levar também um museu para lá. Mas, assim, a biblioteca ambulante, assim, eu sempre digo assim, que é uma paixão que eu tenho. É uma paixão, é muito envolvente você chegar numa escola e você ver a criança entrar na Kombi, pegar o livro. Às vezes, tem momentos assim que a gente é a nostalgia, né? A criança age da mesma forma. As crianças mudaram hoje em dia. Não. Se pendurar na Kombi, na porta, o que nós fazíamos lá, elas fazem hoje. E o prazer de entrar na Kombi para escolher um livro. E no mês seguinte a gente conversar sobre esse livro. Conseguimos conversar com todos? Às vezes não, com um, com o outro, né? E às vezes nessa caminhada encontrar pessoas que já me disseram assim, o primeiro livro eu li na biblioteca ambulante, né? Foi a senhora que me deu o primeiro livro, né? Ou a mulher da Kombi, né? Então assim, mas poxa, então essa pessoa, a gente alcançou o objetivo. Lá atrás, o José Ferreira da Silva, quando ele fez esse projeto, quando ele descentralizou, quando a Kombi foi, ele já estava anos-luz à nossa frente, se nós olharmos, né? Em 77, né? Esse é um dos projetos. Aí temos outros também. A gente tem a Hora da Leitura. A Hora da Leitura, como é que funciona a Hora da Leitura? A Hora da Leitura, a pessoa vem à biblioteca municipal, ela agenda um horário, ou escola, ou grupos, como nós já tivemos, às vezes as mães se reúnem em condomínios, né? Trazem um grupo, agendam e a gente faz a contação de história, né? Então, assim, muitas dessas crianças, elas depois voltam e trazem os seus pais. Então, essa também é uma forma de você estar levando, inclusive para a família. Às vezes, crianças de 4 ou 5 anos, elas vêm com os pais. Olha, então, despertando o interesse da leitura em pessoas mais velhas, né? Isso. Que é importante, que talvez nem tinham contato com isso, né? Às vezes não sabia nem onde ficava a biblioteca, né? A pessoa não sabe nem onde fica. Aí, de repente, o filho chega em casa com aquela alegria porque ouviu uma história, porque pôde manusear nos livros, né? Que a escola, às vezes, a escola oportunizou, né? Então, assim, vão lá, pegam um livro e levam para casa. Esse também eu acho um projeto muito bacana. Hoje, antes de chegar aqui, tivemos um grupo da Escola Júlia Lopes, um grupo muito envolvido, ouvindo a história, os professores participando. Eu acho que esses são os momentos, é isso que faz com que eles se interessem, né? E sempre você tem que ter o cuidado de escolher leituras também prazerosas, né? Que façam eles... Eu sempre digo que a leitura é uma viagem, né? É uma frase, mas ela é uma viagem. Porque você pode ouvir qualquer livro infantil em qualquer idade, que no caso é o foco que eu mais trabalho. Também trabalho com idoso também, né? Trabalhamos no hospital também. Mas você pode ouvir qualquer história infantil e se envolver. Você só precisa querer. Eu já ouvi muito que o brasileiro ele não é muito da leitura, né? Como em outros países, né? Onde a leitura é mais desenvolvida. Isso vai muito do interesse também de como a gente educa nossos filhos, né? De como a gente emprega a leitura para os nossos filhos também, né?
E projetos como esse ajudam nesse desenvolvimento, nesse incentivo, né? E nessa evolução que nós precisamos acima de tudo, né? Como é que é a visita orientada? A visita orientada também é com agendamento, né? A pessoa liga para a biblioteca, depois ao final vou deixar o número de telefones da Sim. biblioteca. A pessoa liga para a biblioteca, os grupos, né, agendam, e o que a gente faz? A gente mostra todo o funcionamento da biblioteca, como um livro é catalogado, né? Porque às vezes as pessoas pensam, o livro chega e ele vai para a estante. Não, existe todo um processo, existe um profissional, que é o bibliotecário, que ele faz a catalogação. Aí a gente explica como, o porquê daquela numeração, porque cada livro tem uma numeração, né? Aí as crianças vão, fazem perguntas, a gente fala sobre os projetos que a biblioteca desenvolve. E essa também é uma forma de trazer o público. E nós temos lá um expositor onde a gente tem o menor livro do mundo, né, que é um juramento olímpico escrito em 7 idiomas. Temos um livro que foi doado pelo Lindolfo Bell, que é um livro que foi feito com a fibra da cebola. Então tem diversas curiosidades que despertam, que também já fizeram muitos pais virem à biblioteca. Tem outro projeto também que é o Circuito Monteiro Lobato, né? Isso, o Circuito Monteiro Lobato, ele acontece uma vez por ano. Ele vai acontecer agora nos dias 17, 18 e 19 de abril. Ele é para comemorar o Dia do Livro Infantil em homenagem ao Monteiro Lobato. Como funciona esse projeto? Esse projeto, nós temos os personagens, né? Nós convidamos, né? O Visconde de Sabugosa, né? Nós convidamos a Dona Benta. Esse ano, né, nós convidamos a Dona Benta, nós convidamos o Visconde de Sabugosa e a Narizinho, que vão estar conosco, e eles vão contar histórias dentro da biblioteca, né? Aí nós montamos também todo um espaço que remete ao sítio, onde a gente faz todo esse trabalho de contação de história. E depois nós vamos dar uma volta no horto, porque o Saci, a Cuca, às vezes eles passeiam por lá, né? Então é bem interessante também. Também é com agendamento, mas aberto à comunidade. Lembrando que o Circuito Monteiro Lobato tem agendamento, mas também se a comunidade quiser ir, ela pode ir, né? Porque tem 2 horários de manhã e 2 à tarde, né? 8h30 pela manhã, 9h45, à tarde às 14h e depois às 15h15. Então, se a comunidade quiser vir, está convidada para ir ver os personagens contarem as histórias, né, conversarem sobre Monteiro Lobato, contar um pouquinho sobre esse homem, né, tão valioso para a literatura infantil, né? Como foi ele que introduziu aqui no Brasil, se nós olharmos, né, foi ele que montou a primeira gráfica, foi ele que introduziu a literatura infantil no Brasil, né? Lá fora já tínhamos, mas o que aconteceu? Os livros também eram mais livros para adultos, porque as crianças elas eram meio que consideradas mini adultos, né? Uhum. E depois os livros foram mudando com o tempo, né? Então, o Circuito Monteiro Lobato é maravilhoso. Já que eu peguei esse gancho, até uma coisa interessante a ser falada, saindo um pouco da circuito, o que mudou com o tempo na literatura, o que eu venho acompanhando nesses anos. Os textos também foram mudando, porque o que aconteceu? O nosso mundo, tudo ficou mais rápido, né? Nós vivemos uma era digital, e ela é necessária, claro, nós sabemos disso, e os livros se tornaram mais atrativos. Os escritores mudaram um pouco a forma deles escreverem, né? Então, assim, isso também fez com que muita criança e muito adolescente voltasse à biblioteca. Mas nunca podemos esquecer, claro, dos clássicos, O Pequeno Príncipe, né? Poliana, que são textos maravilhosos, né? Mas lembrar que, sim, existem textos que já falam com uma linguagem um pouco diferente. E que é muito, muito interessante, né? E cativante também para os jovens, adolescentes e as crianças, né? Nesse ponto, né? Sim, com e certeza. Depois que você cria esse hábito da leitura,
Parece que se torna uma necessidade na tua vida, você de vez em quando está pegando um livro na mão, né? Você está fazendo aquela prática, né? É como atividade física, né? Às vezes é difícil começar e depois parece que o corpo sente falta e ele mesmo te chama para fazer aquilo. A leitura é mais ou menos semelhante, né? Você começa a ler e depois, se você fica muito tempo sem ler, parece que a tua mente te chama para aquilo, tá precisando daquilo. Parece que necessita daquilo, né? Isso é muito bom. Desenvolve muito. Como é que se faz para ter acesso à biblioteca municipal? A biblioteca municipal, ela fica na Alameda Duque de Caxias, 64, que é a antiga Rua das Palmeiras, né? E a pessoa, para levar livro para casa, ela pode fazer uma carteirinha conosco, né? Ela tem que trazer a sua carteira de identidade, um comprovante de residência atual. Hoje já aceitamos online, né? A pessoa tendo no celular, só nos apresentando, já está ok. A pessoa paga uma pequena taxa a cada 6 meses. A comunidade, em geral, são R$ 6. Estudante, 4. Aposentado, crianças até 10 anos, professores não pagam taxa nenhuma. Aí a pessoa pode levar livro para ler em casa. Mas se a pessoa quer só passar lá na biblioteca, ler um livro, não paga nada. A biblioteca está com as portas abertas, hoje reformada, né? Lembrando que ela foi reformada, então ela está bonita, ela está agradável, está climatizada. Quiser entrar lá para ler um livro, todas as pessoas estão convidadas. Lembrando que também temos a internet pública, que eu preciso usar o computador rapidinho. A biblioteca tem, sim, a internet pública. Então, eu acho que isso também é fundamental. A gente temos o livro, mas temos também a internet. Então, eu acho que isso é bem importante para a continuidade das bibliotecas, né? Uma dica fica aí, né? O dia que está com as crianças em casa, para onde eu vou, o que fazer, leva para a biblioteca, né? Leva para conhecer, para ver como é que é, conversa um pouco, pega um livro, lê ali com o seu filho, com as crianças, só faz o bem. Né? Nós temos inclusive um espaço separado, o que nós chamamos de cantinho infantil, onde com tapetes, almofadas, onde estão os livros infantis, onde o pai quiser sentar ali com o seu filho, ler uma história, ele está convidado. É um momento mágico, viu? Entre os pais. Nessa correria que nós temos hoje em dia, né? Nessa dificuldade de ter um tempo para os filhos, que muitos têm, esse é um momento que vai ficar na memória da criança, com certeza, né? Ainda mais o pai apresentar uma história que vai marcar ela, que vai cativar a criança. Não esquece, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento que a gente pode ter com o filho da gente, né? Porque, como você disse, né, o mundo é muito corrido, né? Então, eu acho que esse é um momento gostoso, onde você senta, onde você para, né? A leitura é isso, né? A leitura é esse momento de você parar, de você viajar junto com seu filho, ou mesmo nós adultos, né? Às vezes, vamos ler um livro, vamos conversar um com o outro, vamos ler uma poesia. Dá uma relaxada. Isso, vamos dar uma relaxada. É tão gostoso isso, né? Eu acho que a leitura ela nos leva a tantos lugares que não dá para explicar, né? Nós temos idosos que vão lá na biblioteca, às vezes eles me dizem: eu já viajei tanto através desses livros, mas eu nunca saí daqui, porque eu tenho medo de andar de avião. Mas os livros me levam a esses lugares. Foi uma senhora que me falou. Eu achei aquilo tão bonito, assim, a fala dela, essa coisa dessa delicadeza dela estar ali lendo, né? Porque a biblioteca é isso, né? A biblioteca nós temos desde a criança muito pequena até o idoso. Então, jovem, o adulto. Então, isso que é o bacana da biblioteca, porque você atende todos os grupos, né? Então, assim, eu acho que venham conhecer. O espaço é de vocês, né? O espaço é da comunidade, né? Então, eu acho assim, tá um espaço tão agradável,
tragam seus filhos, venham com a família, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana. Venham agora no Circuito Monteiro Lobato, né? A gente tem também um projeto, tem um tempinho ainda, que é o Contos e Encontros, ein Kaffee mit Freuden. O que é esse Contos e Encontros? Nós temos um grupo que se reúne a cada 2 meses, mas pode entrar pessoas novas, né? Está sempre aberto também, onde as pessoas vêm, nós conversamos, nós temos uma mediadora, que é a Hannelore, e ela traz uma temática, ela expõe a temática, faz uma atividade, e as pessoas vão conversando em alemão. É uma coisa leve, não é nada que a pessoa precisa falar academicamente, eu não preciso falar aquele alemão correto, que dizem que nosso alemão aqui, né, claro, é diferente, né, aquele alemão acadêmico, não. A pessoa tem que as pessoas se sentem à vontade, conversamos em alemão e tomamos um café. Vamos conversando e tomando um café. Esse foi um dos últimos projetos, agora até agregados, né, na biblioteca, assim, que eu acho muito bacana, e a gente tem, inclusive, um acervo em língua alemã, para quem ainda lê em alemão, tanto livro infantil como adulto, né, para quem ainda tem esse interesse. Eu acho, assim, bem bacana, assim, estar lá conosco. Esse projeto acontece à noite, né, cada 2 meses, sempre é divulgado, né, no Instagram, no Facebook da Secretaria de Cultura. Tá certo. Tem leitura nesse final de semana? Hora da leitura? Muito bem lembrado. No Parque Ramiro Ridiger, lá tem contação de história, né? No sábado tem no Parque Ramiro Ridiger, e no domingo a Biblioteca Ambulante, ela vai estar na inauguração do terminal da Água Verde, né? Inclusive nós vamos estar lá com a Kombi, contando histórias. Tragam suas crianças, levem para lá, que a Biblioteca Ambulante vai estar lá para atender vocês. Obrigado, Verena, pela tua participação. Eu que agradeço, né? A biblioteca que agradece, né, essa oportunidade. Verena Kirsten, coordenadora de projetos de leitura da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, conversou hoje com a gente sobre a importância de difundir o hábito da leitura.